Já aconteceu contigo de estar passando por uma situação, mas a ficha de que aquilo aconteceu só vai cair um tempo depois? Comigo isso aconteceu recentemente 2 vezes, uma de forma positiva e a outra de forma negativa. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse momento em que a ficha cai. Só que antes de começar o episódio, eu quero me apresentar. Salve, salve meu povo, eu sou Augusto Gomes e esse é o Pedra de Esquina. Estamos começando o episódio 61 e o título é Uma Noite no Chiqueiro, que eu quero falar exatamente sobre isso, né? Sobre quando a ficha cai e a gente está em ambientes ou em circunstâncias que podem ser boas ou ruins. E hoje eu quero começar falando as duas situações que aconteceram comigo. Uma não foi boa, eu não vou trazer tantos detalhes porque eu acho que não cabe aqui no episódio, não faz diferença. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu estava em um lugar e uma pessoa me abordou. E a forma como ela me tratou, naquele momento me caiu a ficha de que eu não precisava passar por aquilo, que eu não deveria estar naquele lugar, que eu não deveria estar diante desse tipo de situação. E a coisa boa que aconteceu foi recentemente eu mudei de empresa, né? 5 meses eu tava trabalhando em uma, fui transferido para outra do mesmo grupo. E logo no começo mesmo dessa mudança, teve um dia que eu estava em uma reunião. Tava numa mesa, numa sala de reunião. E quando eu olhei quem estava comigo nessa sala de reunião, eu percebi o que tinha acontecido na minha vida profissional, né? Que eu tinha mudado de setor, porque eu estava diante de pessoas que eu jamais imaginava que eu um dia estaria sentado numa sala de reunião com essas pessoas. Algumas que hoje até conhecia, assim, o nome, né, do mercado, enfim. Então foi algo bom, que ali eu percebi o privilégio que eu estava tendo em trabalhar diretamente com essas pessoas. E são essas duas situações que aconteceram comigo. Eu não sei o que é que a psicologia fala sobre isso, qual é esse processo dentro da nossa mente, da nossa psique, para explicar, né? Porque a gente realmente tá consciente, tá ali presente, vivendo a situação, mas a ficha mesmo, a noção de que aquilo tá acontecendo com a gente, dessa percepção geral do que aconteceu, muitas das vezes não vem no exato momento que aconteceu. Eu não sei se é porque às vezes a gente tá na loucura, né, do dia a dia, na correria, a gente não consegue perceber as coisas com cuidado, com atenção, e depois que a gente parar pra pensar que a gente percebe, será que foi o que eu tô imaginando que aconteceu dessa forma? Será que foi isso mesmo que essa pessoa disse? Será que foi isso mesmo que ela quis dizer? E às vezes pode ser também por circunstâncias que vão se desenrolando aos poucos. A gente vai vivendo uma situação, as coisas vão mudando lentamente, quando a gente percebe, já é algo totalmente diferente. E é baseado nesse segundo ponto, nessa mudança gradual, quando a gente percebe a realidade que a gente está vivendo, que eu quero trazer uma história. Eu gosto muito de trazer as histórias da Bíblia, né? Porque tem todo tipo de história, todo tipo de situação. E tem uma que fala sobre isso. Tá lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 24. Só que antes de ler a história do que aconteceu com esse cara, eu quero só trazer o contexto. O livro de Lucas, ele é um dos evangelhos que conta a história de Jesus, né? E aí, nesse momento aqui, como o capítulo começa falando, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. No caso aqui é Jesus. Então a gente percebe que existia um momento em que tinha uma multidão que estava chegando para ouvir Jesus, e já que eles estavam lá para ouvir ele, ele começou a falar. E nesse momento em que ele vai discursar, ele conta três histórias. Uma sobre a parábola da ovelha perdida, uma sobre a dracma perdida e a terceira, que é a que eu quero ler, que é sobre o filho pródigo. Eu acho que talvez a maioria das pessoas conheçam essa história porque é uma história bastante difundida, né? E bora ler. Diz assim a partir do 11. E disse, no caso Jesus, um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua
e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou de forma irresponsável. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei para com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É uma história de um jovem, vou resumir aqui. Um jovem que ele queria viver a vida. Então ele pediu pro pai dele: Pai, adianta a minha herança, que eu quero aquilo que é meu de direito. Só que como a gente sabe, né, a herança normalmente ela é dada aos herdeiros a partir do momento em que o, o progenitor, o pai, a mãe, quem tem a posse, né, morre. E aí a partir desse momento é dividido para os herdeiros. Só que nesse caso ele queria logo porque ele queria aproveitar a vida dele, mesmo que o pai dele ainda estivesse vivo. E aqui fala que ele era o filho mais novo, então o pai dele tinha 2 filhos, ele era o caçula e pediu isso e o pai aceitou. Então o pai dividiu, deu a parte dele, ele saiu e foi viver a vida dele. E quando ele vai viver a vida dele, ele gasta tudo aquilo que ele tinha. E aí, lá para onde ele viajou, para onde ele estava morando, começou uma crise. E aí ele acabou o dinheiro, né? Já que aqui fala que ele gastou vivendo sem responsabilidade, então acabou a grana dele, né? E aí ele falou: eu preciso de um trabalho, preciso me sustentar. Então ele foi e pediu emprego para um cara lá, e ele deu emprego para ele para cuidar de porcos, em uma fazenda de porcos, né? E a crise era tão grande lá nesse período que esse cara ele desejou comer a comida que os porcos estavam comendo, para a gente entender o nível de fome que ele estava sentindo, né? Porque a gente sabe que porco é um animal que é associado com algo indigno, né? Porque são porcos, são animais que vivem sujos, é mal cheiroso, né? Então, para tu ter vontade de comer aquilo que um porco tá comendo é porque tu realmente tá a tua situação tá bem complicada. E mesmo assim, mesmo sendo algo indigno, né, as comidas do porco, nem isso davam para ele. Então a gente percebe a gravidade. E somente nesse momento é que ele percebe, como a gente leu aqui no versículo 17. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Nesse momento em que ele desejou comer as comidas dos porcos e não deram para ele lembrou que lá onde ele morava, na casa do pai dele, até os funcionários se alimentavam bem. E ele percebeu: Cara, olha onde eu tô. Até os servos do meu pai vivem melhor do que eu tô agora. E eu acho interessante porque ele precisou chegar no limite, no extremo, né? Porque ele poderia ter caído em si no momento em que acabou o dinheiro dele, que ele viu que ele estava num ambiente de crise e poderia tentar voltar para onde ele estava. Mas a história não dá detalhes se ele realmente não pensou nisso antes ou se realmente ele não caiu em si. Porque para chegar nesse estado em que ele estava, e a gente percebe que ele era uma pessoa. Ele não era pobre, né? Porque o pai dele tinha herança para dar, tinha fazenda, dividiu as coisas, então a gente percebe que ele foi chegando no nível de vida que talvez ele nunca tivesse vivido, de precisar trabalhar é, de forma indigna e passar por esse tipo de necessidade.
Mas aconteceu, ele caiu em si e eu não sei se ele tinha orgulho, se ele tinha vergonha, mas ele passou por cima de tudo e foi tentar a sorte lá de volta com o pai dele. E ele e para ele tinha consciência de que ele tinha feito besteira, porque ele pediu a herança, né, e foi embora, e largou a família dele pra lá. E ao mesmo tempo, ele tinha essa consciência. Ele volta, mas ele sabe, eu não vou mais poder ser chamado de filho, mas eu quero ser pelo menos um servo do meu pai para ter pelo menos pão para comer. E aí é o que ele faz. Só que quando ele volta, o pai dele não recebe ele como uma pessoa estranha que vai ser um servo. Ele recebe ele de volta como filho dele, que agiu insensatamente e voltou e agora é um filho, tanto que ele fala: o meu filho ele estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Então o pai ficou feliz ainda desse filho retornar. Ele não tinha um sentimento de mágoa porque o filho dele foi embora. Aqui não deixa isso claro, né? E qual é a moral disso, né? A gente perceber o estado em que a gente está vivendo. E muitas das vezes, quanto antes a ficha cair, é melhor. Porque, como eu falei, se ele tivesse percebido que ele estava numa circunstância de crise, que o dinheiro dele estava acabando, ele poderia ter tentado resolver a situação o quanto antes, sem precisar passar por esse extremo, né? De passar o extremo de fome. Então, muitas das vezes, para a gente talvez não seja nesse sentido, de fome, de falta de dinheiro, mas são circunstâncias da nossa vida que faz com que a gente chegue no extremo e aí, a partir desse momento, a gente vai tentar rever o nosso quadro. Então, não é necessário a gente chegar nesse nível. A gente pode fazer isso como? Analisando nossa vida constantemente, parando para analisar como tá nossas relações, como tá os nossos ambientes ao redor, né? De trabalho, de casa, de igreja, de vizinhança, de amizade. E a partir do momento em que a gente fica fazendo essas análises, a gente percebe quando as coisas começam a melhorar, começa a ficar difícil, e aí a gente tem tempo de consertar ou de rever aquilo que a gente está vivendo, sem precisar chegar no extremo e esperar a ficha cair por si só. Muitas das vezes nem depende só da gente. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos dão dicas, né, de para onde a gente está caminhando, o que a gente está vivendo. Por quê? Porque quem vê de fora, às vezes vê melhor do que a gente que está envolvido na situação. A gente tá lá, sabe que tá vivendo, mas a nossa ficha não caiu. Mas quem olha de fora, às vezes percebe. Ega, fulano tá mudado, tá diferente. Ele não era assim, ele tá pior, ele tá ficando debilitado, tá ficando diferente, tá ficando doente. Enfim, alguma situação assim, por exemplo. E aí, muitas das vezes, essas pessoas chegam pra gente e falam: olha, presta atenção nisso. Tu não acha que isso tá te fazendo mal? Tu não acha que essa amizade aqui tá te trazendo prejuízo? Tu não acha que esse trabalho tá te estressando muito? E é importante a gente também dar ouvido para o que as pessoas falam, principalmente as pessoas que a gente sabe que quer o nosso bem, porque muitas das vezes elas vão ser esse instrumento para fazer com que a nossa ficha caia. Por exemplo, uma coisa bem básica. Eu tenho o costume de sempre avisar a pessoa quando ela tá com alguma coisa errada, assim, tipo, um batom no dente ou algo sujo na roupa, alguma coisa assim. Eu sempre aviso, porque às vezes a pessoa não gostaria de estar passando por aquela situação, tipo, ela não sabe que o dente dela tá sujo, ela não sabe que tem alguma coisa no rosto dela, na roupa dela. Então eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa e aviso, porque se fosse eu gostaria que me avisasse. E é no geral na nossa vida, né, de uma maneira mais macro, eu penso da mesma forma. Se eu vejo que alguém está passando por uma situação que talvez ela não devesse viver, eu tento avisar, dar um conselho, porque no final das contas a ficha ela pode cair a pessoa sozinha, cair em si, ou às vezes a gente pode também ser esse objeto de ajuda, de apoio. E eu trouxe esse tema, Uma Noite no Chiqueiro, para falar da história desse cara, né, que viveu isso e quando ele estava no chiqueiro ele percebeu o que ele estava vivendo. E muitas das vezes a gente precisa passar por esse período, que no caso dele talvez nem tenha sido uma noite, né? Eu coloquei aqui como trocadilho mesmo. Mas às vezes a gente passa
por vários períodos, assim, vários dias, semanas, meses, até anos, em uma situação, até a gente cair em si e tentar mudar o nosso quadro. Mas que isso aconteça o quanto antes, que a gente preste atenção em como que a nossa vida está caminhando, para onde a nossa vida está caminhando, como é que a gente está, como é que a gente está se sentindo. Às vezes até mesmo fazendo um comparativo com o passado para perceber se a gente está piorando ou melhorando em algum aspecto. E a partir disso ter estratégia para renovar nossa vida, refazer nossos percursos, para que a gente consiga sempre estar vivendo na plenitude, né, daquilo que a gente pode viver. Se a gente tem como sair de um ambiente estressante, se a gente tem como se esquivar de amizade que só nos prejudicam, que nos levam para o mau caminho, algo nesse sentido, que a gente consiga ter essa percepção o quanto antes para evitar as consequências disso, para não precisar sentir vontade de comer comida de porco, né? Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve no futuro.